Olá, meus queridos, tudo bem? Nós iremos iniciar agora o estudo da morfologia verbal. Nós já falamos demais sobre verbo, até porque verbo é a palavra certamente mais importante da língua portuguesa. Mas agora nós vamos abordar a estrutura do verbo, a morfologia do verbo. Não são todas as bancas que gostam de explorar este assunto. Existem bancas como a FCC e a FGV que priorizam esse assunto, ao passo que algumas outras bancas nem costumam cobrar, como é o caso do CESP, ok? Mas nós vamos estudar essa morfologia verbal, uma vez que tem o seu peso, tem a sua importância para algumas provas. Se cai, devemos estudar, não é verdade? Me acompanhe na tela, portanto, dividi essa nossa parte de verbo, o nosso curso de verbo, em algumas partes. A primeira parte é a parte de conceitos gerais do verbo. Veja só que eu dividi o verbo nos três estamentos de análise que caem em provas: no aspecto morfológico, no aspecto sintático e no aspecto semântico. Olha o que temos. Um deles já foi estudado por nós, a parte sintática. Condição de existência de uma oração. Você já sabe que oração é aquela frase que possui um verbo. É o verbo quem faz a distribuição de sujeito e complementos. Nós já analisamos isso pela ordem direta da oração: sujeito, verbo e complemento. E é na sintaxe do verbo que nós fazemos a análise de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Isso tem a ver com a sintaxe do verbo e que certamente é o que mais cai desse tópico inteiro. Perfeito? Semântica, nós também já estudamos isso aqui. É uma palavra que indica ação, processo, estado ou fenômeno da natureza. Na verdade, nós havíamos falado em ação, estado e fenômeno da natureza, a divisão mais clássica. Só que, na verdade, para a nossa divisão, conforme nós havíamos feito, ação, estado, fenômeno da natureza. Ação, estado, fenômeno da natureza. Essa parte também estudamos, até porque eu ensinei a cada um de vocês a usar o aspecto semântico de um verbo antes do aspecto sintático, para poder distinguir quando poderá ser transitivo direto, quando poderá ser transitivo indireto, quando poderá ser de ligação. Agora olha a parte morfológica. O que é um verbo? É uma palavra passível de conjugação, é passível de flexão. Tanto é que é justamente pelo potencial de conjugação que as pessoas com facilidade identificam os verbos. Pensam, ora, uma palavra como gostar, eu gosto, tu gostas, ele gosta. Uma palavra como vender, eu vendo, tu vendes, ele vende. Agora uma palavra como papagaio, eu papagaio, tu papagaias? Não. Então veja que pela estrutura da palavra, pelo potencial de flexão, é que você consegue identificar os verbos. Por isso que é uma classe gramatical de fácil identificação, a fim de fazer as seguintes indicações em uma sentença. Ou seja, essas flexões, elas acontecem para fazer as seguintes indicações: modo, tempo, número e pessoa. Perfeito? Essas indicações: indicação de modo, indicação de tempo, indicação de número, indicação de pessoa. Isso tudo está aqui detalhado. Olha só, modos que nós temos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempos que nós temos: presente, pretérito e futuro. Número que nós temos: singular, plural. Pessoa que nós temos: primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Todo verbo, ele vai se encaixar em um modo, em um tempo, em um número e em uma pessoa. Todos os verbos vão se encaixar em um modo, em um tempo, em um número, em uma pessoa. Então, o que eu vou ter de observar no verbo? Ora, se ele é indicativo, se ele é subjuntivo, se ele é imperativo. Depois, se ele é presente, se ele é pretérito, se ele é futuro. Depois, se ele é singular, se ele é plural. Depois, se ele é primeira pessoa, se ele é segunda pessoa, se ele é terceira pessoa. Ok? Vamos então acompanhar como é que isso funciona? Vamos começar pelos modos. Pelos modos, o que nós temos? O indicativo, em linhas gerais, indica certeza. Ele é usado para expressar as certezas. Já o subjuntivo é usado para expressar as dúvidas. E o imperativo, ele está diretamente associado às ordens, às sugestões, ok? Ele está associado às ordens, ele está associado às
sugestões. Olha o que nós temos aqui na frente. Alguns exemplos. Trabalharemos pelo futuro do país. Talvez tu estudes pouco. Eles mantiveram esse cenário intacto e abençoa, Senhor, as famílias. Veja os verbos que nós temos. Trabalharemos, estudes, mantiveram, abençoa. Diante dessa realidade, primeiro, vamos classificar, então, o modo de cada um desses verbos. O modo de cada um desses verbos. Ora, trabalharemos pelo futuro do país. É no futuro? É, mas nós faremos isso. Expressa, portanto, certeza, indicativo. Talvez tu estudes pouco. Peraí, o talvez, inclusive, coloca em dúvida, não é verdade? Peraí, então agora eu tenho um modo subjuntivo, ok? Eu tenho um modo subjuntivo, modo da dúvida. Talvez enfatiza essa ideia, tudo bem? Eles mantiveram esse cenário intacto, ou seja, o cenário foi mantido intacto, é uma certeza. Então eu tenho aqui o modo indicativo, perfeito? E nós temos abençoa, Senhor, as famílias. Eu estou pedindo que o Senhor faça algo. Que o Senhor faça o quê? Que Ele abençoe as famílias, que Ele dê a bênção às famílias. Ou seja, se eu estou pedindo isso ao Senhor, que o Senhor faça algo, sugerindo que o Senhor faça algo, eu estou usando o modo imperativo. Não é uma ordem que dou a Deus, mas uma sugestão, não é verdade? Então aqui eu tenho o modo imperativo. Ok? É o modo imperativo da língua portuguesa. Então nós temos aí essa ideia, primeiro, que é do modo que pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Desses três modos aqui apresentados, dois deles vão trabalhar em parceria em um tópico que veremos mais à frente, chamado de correlação verbal. É um tópico que trabalharemos mais à frente, é um tópico que será estudado mais à frente, e nós veremos o seguinte, que cada um desses modos tem a sua associação. O subjuntivo, ele é muito associado, na língua portuguesa, ele é muito associado às orações que são subordinadas, ok? Isso significa, professor, que o subjuntivo só aparece em oração subordinada? Não! O subjuntivo pode aparecer numa oração não subordinada. No exemplo que eu te dei, talvez estudes pouco, tu estudes pouco, é um exemplo em que eu tenho um verbo no modo subjuntivo numa oração não subordinada. Mas lá na correlação verbal nós veremos que isso tem uma afetação. O subjuntivo, ele costuma aparecer nas orações subordinadas, ao passo que o indicativo costuma aparecer nas orações que não são subordinadas. Isso lá em correlação verbal. Mas a rigor, a princípio, indicativo certeza, subjuntivo dúvida, imperativo ordens e sugestões, ok? Então nós temos essa divisão que veremos mais tarde. Vamos falar agora do tempo. Quando eu falo do tempo, eu tenho presente, pretérito e futuro. Então vamos observar aqui o que temos. Ora, quando eu falo do presente, eu falo do que acontece. O que acontece. Quando eu falo do pretérito, eu falo do que aconteceu. Quando eu falo do futuro, eu falo do que acontecerá. Ou seja, tem uma ligação com o tempo, com o momento em que determinada ação há de ser realizada ou não. Então eu tenho agora essa percepção. Queridos, então vamos ver o que nós temos aqui. Eu quero saber o tempo de cada um dos verbos. Vamos aqui na frente então, porque eu vou colocar para você aqui um Tzinho. Nós vamos analisar o tempo de cada um dos verbos. Trabalharemos pelo futuro do país. É isso que acontece? Não. É isso que aconteceu? Não. É isso que acontecerá. Ou seja, eu tenho aqui o futuro. Tempo futuro. Talvez estudes pouco. Talvez estudes pouco é uma percepção que eu tenho agora.
Se eu tenho agora, é um verbo no presente, ok? Eles mantiveram esse cenário intacto. Se eles mantiveram no passado. Então aqui eu tenho o pretérito. Isso aconteceu, pretérito. E por fim, eu tenho o verbo no imperativo. O verbo no imperativo, meus queridos, ele não tem um tempo tão preciso assim quanto os demais. Só que você sabe que toda ordem, ela é emitida num determinado momento. Então, por assim dizer, nós colocamos o verbo no imperativo no presente. Só que você vai observar que quando você for mais tarde aprender comigo conjugação verbal, o imperativo, ele não existe um imperativo no presente, imperativo no pretérito, imperativo no futuro. Imperativo é só imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Mas em função de a ordem sempre ser dada na hora, coloca-se dentro do presente, ok? O tempo é o presente, mas você vai ver que isso não vai afetar a classificação de um verbo no imperativo. Isso vai fazer muita diferença para os verbos no indicativo e no subjuntivo. Perfeito? Tela de novo, portanto. Vamos voltar. Porque agora vamos falar do número do verbo, né? O verbo pode ser singular, o verbo pode ser plural. Peraí, quando eu falo de um verbo que está no singular, quando eu falo de um verbo que indica singular, é uma ideia de um verbo que faz referência, ou melhor dizendo, que concorda. Vou mudar de cor. É um verbo que concorda com um sujeito singular. Ao passo que um verbo no plural é aquele que concorda com um sujeito plural. Ora, já falamos dessa relação de concordância, já discutimos essa relação de concordância com bastante amplitude. Então vejamos aqui agora o que temos. Trabalharemos pelo futuro do país. Segundo meu texto, quem é que trabalhará pelo futuro do país? Nós. Nós sou eu mais vocês. Então aqui agora, em relação ao número, eu tenho o plural. Perfeito? Talvez tu estudes pouco. Quem é que estuda pouco? Tu, sujeito, uma única pessoa. Então, em relação ao número, eu tenho aqui o singular. Ok? Eles mantiveram esse cenário intacto. Quem foi que mantiveram esse cenário intacto? Eles, sujeito. O eles, terceira pessoa do plural. Então, número, plural. E no caso do imperativo, professor, nós aprenderemos até mais tarde que o imperativo ele tem a sua propriedade de conjugação. Porque quando eu coloco abençoa, a ideia é de abençoa tu, Senhor, as famílias. Então, peraí, se é tu, singular, número, portanto, é um número de singular. Então, aqui agora, coloquei o número de cada um dos verbos. Voltemos, então. Nós temos ainda as pessoas, e sobre as pessoas, inclusive, nós já falamos em um outro momento do curso, quando estudamos os pronomes pessoais da língua portuguesa. Mas quantas pessoas o que nós temos? Primeira pessoa é a pessoa quem fala no discurso. Segunda pessoa é a pessoa com quem, ou então para quem se fala no discurso. E, por fim, a terceira pessoa é a pessoa de quem, ou então do que, se fala no discurso. Associando isso a pronomes pessoais do caso reto, eu tenho o seguinte resultado. Quem fala? Eu, nós. Com quem ou para quem se fala? Tu, vós. De quem ou do que se fala? Ele, ela, eles, elas. Então eu já tenho essa indicação. Então vamos agora encontrar a pessoa de cada um desses verbos aqui. Quero saber a pessoa, se é primeira pessoa, se é segunda pessoa, se é terceira pessoa. Trabalharemos pelo futuro do país. Pessoa, nós, então isso aqui é a primeira pessoa.
E nesse caso é a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Talvez tu estudes pouco. Singular, segunda pessoa. Mantiveram eles, terceira pessoa. Ok? E ainda, abençoa tu, segunda pessoa. Então fizemos a caracterização de cada um dos verbos na devida indicação de modo, tempo, número e pessoa. Então assim, o que nós podemos afirmar? O verbo trabalharemos, mais tarde, inclusive essa classificação vai ser complementada, é um verbo que está na primeira pessoa do plural, do futuro do presente, do modo indicativo. Você vai ter toda essa classificação. É um verbo que está na primeira pessoa do plural, do futuro do presente, do modo indicativo. Verbo estudes é um verbo que está na segunda pessoa do singular, do presente, do subjuntivo. O verbo mantiveram é um verbo que está na terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do modo indicativo. E o verbo abençoa é um verbo que está na segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo, porque o tempo, neste caso, ele não vai entrar na classificação do meu verbo. Então assim é que nós classificamos o verbo. Tudo é divididinho. E eu consigo perceber o verbo, você vai entender mais tarde, que existe uma parte variável e uma parte invariável. E essa parte variável que faz a flexão é que vai me indicar modo, tempo, número e pessoa. Perfeito? Quero aproveitar, inclusive, para fazer um comentário. Quero fazer um comentário a respeito deste pronome aqui, ó, falando em pessoa. Falando em pessoa. Eu quero falar sobre o pronome você barra vocês. Quero fazer aqui uma consideração, um adendo sobre este pronome. Você e vocês, na língua portuguesa, é considerado pronome de tratamento, mas tem a seguinte característica. É um pronome que faz referência a segunda pessoa do discurso. Faz referência à segunda pessoa do discurso, mas concorda, ou seja, estabelece a concordância, a relação sujeito e verbo, mas concorda com verbos de terceira pessoa. Perfeito? É uma observação acerca do pronome você e vocês. Onde é que você vai observar isso com grande ênfase, com grande propriedade? Aqui, ó, no imperativo. Porque no imperativo, eu poderia, por exemplo, trocar abençoa, Senhor, as famílias por exemplo, abençoe. Abençoe, Senhor, as famílias. Se eu colocasse abençoe, o meu verbo agora não é mais um abençoa tu, mas sim um abençoe você. Perfeito? Só que, claro, abençoa, Senhor, as famílias. Para quem eu estou falando? Para o Senhor. Abençoe, Senhor, as famílias. Para quem eu estou falando? Para o Senhor. Ambos fazem referência à segunda pessoa. Só que o verbo aqui agora, ele é considerado um verbo de terceira pessoa. Um verbo de terceira pessoa. Ele não é mais um verbo de segunda pessoa, mas sim um verbo de terceira. E por que ele é de terceira? Porque o você concorda com a terceira pessoa. Então é em função da concordância que eu determino a pessoa. É semelhante ao que eu tenho aqui, ó. Digamos que em vez de tu, eu empregasse você. Talvez você estude pouco. Veja que ao colocar você faz referência à pessoa para quem eu falo. Ou seja, a referência em relação à pessoa do discurso é a segunda. Só que a concordância é feita com o verbo de terceira. Então o verbo não é segunda, o verbo é terceira, ok? Só para você ter essa distinção clara que o você
Contemporaneamente, ele é equivalente ao tu. O vocês, contemporaneamente na língua portuguesa, é equivalente ao vós, só que com verbos de terceira pessoa e não de segunda pessoa, perfeito? Então olha para minha tela de novo, porque lembre-se, primeira característica do verbo é a flexão, em modo, tempo, número, pessoa, está aí tudo detalhado como cada um deles funciona. Ok, meus queridos? Relacionamos a primeira parte do verbo, ainda falta falar de algumas características gerais, mas veremos isso no próximo bloco. Um forte abraço e até daqui a pouco.